Boa noite, galera da 1005. Como nós vimos na aula anterior, quando queremos escrever um número muito grande, como por exemplo a distância entre planetas, ou números muito pequenos, como o tamanho de um vírus, de uma célula, nós utilizamos a notação científica, que é expressa em potência de base 10. Então, nessa semana 2, a gente vai trabalhar nas páginas 16, 17 e 18 a notação científica, que é a escrita, a multiplicação e a divisão. Qual o formato da notação científica? M vezes 10 elevado a n. O que é m? O número que multiplica a base 10. Esse número que fica aqui na frente da base 10, ele tem que ser igual ou maior que 1 e menor do que 10. Ele não pode passar de 10 e nem pode ser menor do que 1. Ele tem que ser 1 ou maior que 1 ou menor do que 10. Exemplo, 1,46 vezes 10 elevado ao quadrado. Esse número está escrito em notação científica, porque a parte inteira vale 1. O segundo exemplo, 7,6 vezes 10 elevado ao cubo, também está escrito em notação científica, porque a parte inteira vale 7. Como que a gente escreve um número em notação científica? Nós até treinamos um pouquinho, na aula passada, mas vamos relembrar novamente. Deslocamento da vírgula para a direita, o expoente ficará negativo. Exemplo, 0,00007. Eu vou ter que andar com essa vírgula até formar um número entre 1 e 10. Então, no caso, eu vou parar no número 7. Então, vai ficar 7 vezes 10. Quantas casas eu andei até chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu expoente vai ser 6. E por que ele vai ser negativo? Porque eu andei para a direita. Próximo exemplo, 0,00156. Eu vou ter que andar com essa vírgula até ficar um número entre 1 e 10. No caso, eu vou parar no número 1. Então, vai ficar 1,56 vezes 10. Quantas casas eu andei até chegar ao 1? 1, 2, 3. O meu expoente vai ser 3. E ele foi negativo porque eu andei para a direita. Então, a gente observa que toda vez que começar com 0, o expoente vai ser negativo. Próximo, deslocamento da vírgula para a esquerda. O expoente ficará positivo. Exemplo, 1456,92. Eu não posso ficar com a vírgula aqui. Mas se eu parar aqui entre o 5 e o 6, eu formei o número 145. Também não pode. Se eu andar mais um pouquinho, vai dar 14. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula até chegar ao algarismo 1. Então, vai ficar 1,45692 vezes 10. Quantas casas eu tive que andar até chegar no número 1? 1, 2, 3. Então, o expoente vai ser 3. E por que ele é positivo? Porque eu andei para a esquerda. Próximo, 89. 89 é um número inteiro, ele não tem vírgula. Então, quando o número não tem vírgula, porque a vírgula está no último algarismo da direita, então ela está aqui. Então, eu andei com ela até o 8 para formar um número entre 1 e 10. Então, deu 8,9 vezes 10. E quantas casas eu andei? Uma. E o expoente é positivo, porque eu andei para a esquerda. Letra C, 234,127. Se eu parar com a vírgula aqui, vai dar 23. 23 é maior do que 10. Então, eu andei até chegar ao número 2. Então, ficou 2,34127 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2. Então, o expoente vai ser 2. E vai ser positivo, que eu andei para a esquerda. Próximo assunto. Multiplicação de notação científica. Como que a gente multiplica notação científica? Multiplicando os números entre si, depois repetimos a base 10 e somamos os expoentes. Então, exemplo, 3,41 vezes 10 elevado ao cubo vezes 4,8 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou multiplicar os números entre si. No caso, eu vou multiplicar 3,41 vezes 4,8. 3,41 vezes 4,8, que é igual a 16,368.
vezes 10. E agora eu vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Só que esses expoentes, vocês têm que colocar dentro de um parênteses. Então, eu tenho o expoente 3 e o expoente menos 5. E o sinal da operação, a gente coloca no meio. No caso, eu vou somar. Tá? Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, ó, a gente observa que o 3 não tem sinal. Quando não tem sinal, é porque o número é positivo. Então, você vai lá e coloca uma cruzinha no número, só para você saber. Agora, o 3 só tem um sinal, você repete. Agora, aqui, esse mais significa juntar. Então, tá pedindo para você juntar com menos 5. Então, eu juntei o mais 3 com menos 5. Agora, eu vou ver. Positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu devo. Tenho 3, imagina que isso é dinheiro. Você tem R$ 3 e deve R$ 5. Seu dinheiro vai dar para pagar essa dívida? Não. Você ainda vai ficar devendo 2. Aí você vem aqui e coloca em cima da base o resultado que deu nos expoentes. E agora você vai ter que observar se o resultado encontrado já está escrito em notação científica. Se não estiver, você vai ter que escrever. Nesse caso aqui, ele não está. Por quê? 16 é maior do que 10. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula mais uma casa para ele estar escrito em notação científica. Então, vai ficar 1,6368 vezes 10. Quantas casas eu andei? Uma. Se é para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. E repito a base que deu no resultado. 10 elevado a menos 2. Aí o que acontece? Cai novamente uma multiplicação de bases iguais. A gente soma os expoentes. Então, agora eu vou somar o expoente 1 com o expoente menos 2. Como o 1 não tem sinal, eu coloco uma cruzinha pequenininha aqui só para saber que ele é positivo. Ele só tem um sinal? Então, repete. Tá pedindo esse mais aqui, tá pedindo para juntar o mais 1 com menos 2. Então, eu vou juntar. Juntar significa repetir o número com o mesmo sinal que ele está. Agora, você vai verificar. Tenho R$ 1 e devo 2. Dá para pagar? Não, ainda fico devendo 1. Então, 1,6368 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, a resposta está certa, porque esse número está entre 1 e 10. Próximo. Antes, eu vou chamar a atenção aqui novamente, ó. Toda vez que você efetuar uma multiplicação ou uma divisão de notação científica, você tem que verificar, após os cálculos, se o resultado encontrado está escrito em notação científica. Se não estiver, você tem que escrever. Outro exemplo aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os números 8,2, né? 8,2 vezes 1,3. Deu 10,66 vezes 10. Agora eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Quais são os expoentes? O expoente 4 e o expoente 3. A gente observa que nenhum dos dois tem sinal, porque ele é positivo. Você vai lá e coloca uma cruzinha pequenininha na frente dele. Como aqui só tem um sinal, você repete. E o mais está pedindo para você juntar com mais 3. Então, está pedindo para juntar mais 4 com mais 3. Juntar, repetindo, é você conservar o mesmo sinal que o número está. Agora, tenho R$ 4, ganhei 3. Então, juntando tudo isso, eu fiquei com 7. Venho aqui e coloco o expoente 7. Expoente, quando é positivo, a gente não põe sinal, tá? A gente só põe sinal de positivo quando é para fazer continhas. Agora, quando é expoente, a gente não coloca sinal, só se for negativo. Agora, eu vou observar meu resultado. Esse resultado está escrito em notação científica? Não. Por quê? Porque tem que ser menor do que 10. E aqui está valendo 10. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula, mais uma casinha, para estar escrito em notação científica. Então, vai dar 1,066 vezes 10. Quantas casas eu andei? Uma.
e repetir a potência de 10, de base 10 que deu no resultado, que no caso é 10 elevado a 7. E agora eu vou fazer novamente a soma dos expoentes, porque multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Eu vou somar o expoente 1 com o expoente 7. Não tem sinal? É porque é positivo. Coloca lá na frente. Tem um sinal só? Repete. O sinal de mais está pedindo para juntar. Juntar é repetir o mesmo sinal. Então, eu tenho 1, ganhei 7, fiquei com 8. Então, vai dar 1,066 vezes 10 elevado a 8. E aí, terminou porque 1 é igual a 1. Então, ele está escrito em notação científica. Agora, a gente vai para a divisão. A divisão é a mesma regrinha, só vai mudar na hora dos expoentes. Ao invés de somar, vocês vão diminuir. Então, divisão de notação científica. Dividimos os números dados, repetimos a base 10, diminuímos os expoentes. Então, aqui deu um exemplo. 10,375 vezes 10 elevado a menos 4, dividido, porque traço de fração mesmo que divisão, dividido por 4,15 vezes 10 elevado a 5. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir os números e repetir a base. Então, vamos lá. Vou dividir 10 ponto, que é 10,375, dividido por 4,15, que deu 2,5. 2,5 vezes 10. E agora eu vou diminuir os expoentes. Então, vou colocar dentro do parênteses o expoente menos 4 e o expoente 5. Como o 5 não tem sinal, a gente coloca uma cruzinha nele. Tem um sinal só? Repete. 2 sinais, então você vai olhar aqui fora. Aqui fora é negativo. Atenção, negativo tem que prestar muita atenção, tá? O negativo está pedindo para você escrever o número com sinal oposto. Então, qual é o oposto de mais 5? Menos 5. E agora eu tenho duas dívidas. Eu estou devendo 4, estou devendo 5. Eu vou juntar para saber quanto que eu estou devendo. Eu estou devendo 9. Então, eu venho aqui e coloco o expoente menos 9. E vou observar a resposta. Está escrito em notação científica? Sim, porque 2, que é a parte inteira, tá? A parte que vem antes da vírgula. Esse número está entre 1 e 10. Então, ele já está escrito corretamente. Próximo exemplo. 18,63 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 6,9 vezes 10 elevado a menos 8. Eu vou dividir esses dois números. Então, eu vou dividir 18,63 por 6,9. 6,9. Deu 2,7. Vou repetir a base 10. Vou fazer o que com os expoentes? Diminuir. Vou diminuir menos 3 de menos 8. Tem um sinal só? Repete. O menos está pedindo para você escrever o oposto de menos 8. Qual é o oposto de menos 8? Mais 8. Tenho 8, devo 3, dá para pagar? Dá, ainda vai sobrar 5. Então, aqui deu 5. Agora, eu vou observar se o resultado está escrito em notação científica. Sim, porque 2, que é a parte inteira, está entre 1 e 10. Aqui eu coloquei algumas observações importantes para que vocês prestem bastante atenção, tá? Então, atenção. Não some ou subtraia os expoentes de cabeça. Registre os cálculos no cantinho do caderno. Separe um expoente do outro usando parênteses e o sinal da operação entre eles. Então, ó, se aqui fora tiver positivo, o número vai permanecer com o mesmo sinal, porque a adição significa juntar. Quando o sinal entre eles for negativo, você vai ter que prestar atenção, porque não é para juntar, é para você escrever o número que está aqui dentro com o sinal oposto, ou seja, com o sinal contrário.
Então, se aqui tiver escrito menos, você vai escrever mais. Se aqui tiver escrito mais, você vai escrever menos. Então, só reforçando aqui com 2 exemplos. Menos 3, menos 9. Então, o 3 só tem um sinal e positivo está pedindo para juntar. Então, eu vou juntar com o mesmo sinal que o número está. Devo 3, devo 9, eu vou juntar para saber quanto que eu estou devendo. Vou estar devendo um total de 12. Agora, quando for negativo do lado de fora, tem um sinal só? Repete. O menos está pedindo para você escrever o oposto do número que está lá dentro. O oposto de menos 9 é mais 9. Tenho 9, devo 3, dá para pagar e ainda sobra 6. Então, vocês vão tentar fazer aí as atividades da página 18, que é a atividade 2 e a atividade 3. Na 2 está pedindo para vocês só escrever um número de notação científica, ou seja, ir deslocando a vírgula e ver que número que formou. E a atividade 3 é a divisão. Vocês vão dividir os números e fazer aquele processo todo que eu expliquei. E na letra C e na letra D, vai multiplicar os números e fazer aquele mesmo processo também. Ok? Boa sorte, bons estudos e ficarei aqui à disposição aguardando se surgir alguma dúvida. Beijos!